Fiquem à vontade. Vimos já modelos atômicos, tá? Nós vimos a energia para saltar de um nível para outro. Nós vimos a espectroscopia, tá? Que é a separação das cores mediante a relação de temperatura, tá? Então vamos correr aqui. Aí o que é o espectro de luz, eu até vou ter que retomar algumas coisas com relação a ele, tá? Principalmente com relação à razão de absorção e emissão. Nós vimos na última semana o efeito fotoelétrico, tá? E o efeito fotoelétrico, e hoje nós vamos ver com relação ao raio laser. Como eu havia dito semana passada para vocês, depois vai ter fenômenos nucleares e decaimento nuclear. E aí vai finalizar a apostila, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu admitir o pessoal aqui. Então, só para vocês terem ideia que eu estou na sequência da apostila aqui. Então, deixa eu fechar aqui. E vamos compartilhar. Então, vamos começar a aula comentando com vocês as habilidades. Então, hoje é a ideia: compreender o funcionamento de um laser, comparar... Lorena, Antes de pegar rápido, nossa, e raspar. Eu não tenho nem produto para ir. Não, mas só para Difícil? primeiro. pessoal, então vamos lá. Compreender o funcionamento do laser, comparar a luz emitida por um laser e uma lanterna, reconhecer a importância da aplicação do laser em diferentes campos, medicina, indústria, ciência. Qual que é o objetivo? Analisar o funcionamento do laser e reconhecer seu uso no cotidiano. Que muitas vezes nós temos o laser sendo utilizado em vários locais e muitas vezes as pessoas não têm ideia. Então vamos dar a condição aqui inicial. O que é o laser? E quais foram os passos para chegar até o laser? Porque muitas vezes as pessoas acham que, pumba, apareceu o laser. E não é bem assim. Às vezes você tem um tempo de estudo, por isso que é legal você entender um pouco da história, para você ver desde onde originou até onde você está usando. E lógico, a melhor coisa que possa existir é o uso, né? Quando a coisa está pronta. O laser nada mais é do que o símbolo aí do Light Amplification by Stimulation or Emission of Radiation, ou seja, amplificação da luz por emissão estimulada. Ou seja, você estimula ela por radiação, tá? E você consegue ter condições bem amplas com relação a ela, tá? E ao longo do tempo, ela foi se melhorando absurdamente com relação ao domínio sobre o laser, tá? Que vocês vão mostrar para vocês alguns campos aí de utilização. Então, a ideia inicial é do efeito fotoelétrico, que vocês viram semana passada, né, com o Albert Einstein. Aí, em 1913, teve o Niels Bohr com os níveis de energia, que apareceu primeiro, tá? Depois, a gente comentou aqui com vocês da onda, tá? Então, a separação das cores, tá? Por intermédio dos vários tipos de comprimento de onda.
Tá? Pode ver que aí tem uma lacunazinha de anos, até em 53 teve o Maser, tá? Que é um micro-ondas que você conseguia ter a radiação, tá? Em vez da luz visível. Lembrando, tá? Até vou mostrar mais que uma vez isso. Nós temos uma faixa de frequência visível, tá? Infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, ultravioleta, raio-x. Lembre-se, nós não conseguimos ver, tá? Eles resistem, tá? Ultimamente até tá difícil nas condições, quando as pessoas não veem, elas acham que não existe, muitas vezes do além. Não é isso, tá? Então, quer dizer, fora a luz visível, conseguiu-se ter a ação do micro-ondas, tá? 1959 foi utilizado a primeira vez o laser. Em 1960 conseguiu um pulso já de alguns milissegundos com um comprimento de onda de praticamente 700 nano, tá? Se vocês quiserem aqui, ó, o nome é nanômetro, tá? Que corresponde à cor vermelha, que é o que é mais utilizada hoje. Bom, então a ideia aí, vocês veem desde lá antes de 1900, né, porque você tem os relatos da física moderna, 60 anos depois é que começou a ter o laser vermelho, para depois ter as outras cores. A ideia do funcionamento é uma realimentação da própria luz. Tá? Você excita ela num bombardeamento óptico ou eletrônico. Esses fótons são alinhados através de dois espelhos quando a corrente fotônica atinge determinada potência. Atravessa o espelho frontal, formando o raio laser. Falando assim é tranquilo, né? E aí, o protótipo do funcionamento. Então, todo laser você tem uma fonte de alimentação, que é uma bateria. Então, quando vocês pegam aqui, tá? Essa fonte de alta tensão é a bateria que vocês colocam, tá? Dentro deles, nesse caso aqui tem o dióxido de carbono. Você tem um dos lados que é 100% refletivo. Se vocês lembrarem um pouco da ótica, um espelho comum não consegue refletir 100%, tá? Você tem um dispositivo aqui de reflexão total, tá? Com índices de refrações diferentes, tá? Só comentando, tá? Para você ter 100%. Aqui, você deixa um pequeno orifício para sair. Então, o que acontece? A bateria alimenta, até que chega uma hora que a luz aqui, laser, que seria a separação das cores, consegue bombardear aqui. 99% volta e 1% atravessa. E aí vem aquela primeira condição aqui, ó, que é comparar a luz emitida do laser e uma lanterna. Pessoal, é o seguinte, a lanterna ou a lâmpada comum, tá? Se você pegar aqui, ó, aqui em cima, tá? Que está iluminando aqui, é luz branca. Cuidado para vocês não confundirem, às vezes tem algumas luzes de rua que são amarelas, tá? Que é de vapor de sódio. Quando é branca, significa que tem todas as cores, tá? O laser nada mais, nada menos do que ele separa as cores mediante a frequência deles ou, ao mesmo tempo, se vocês relacionarem, com o comprimento de onda. Normalmente é mais relacionado com a frequência, tá? E aí nós pegamos a próxima etapa. Então, beleza? Alguma coisa que você gera uma tensão, a bateria. Você tem um gás lá dentro que é realimentado conforme você vai tendo essa corrente elétrica. Tá? Ele excita o gás de tal forma que ele consegue, numa determinada potência, impulsionar. 99% normalmente reflete de volta e 1% só atravessa. Tá? Onde que ele é utilizado? Tá? Porque muitas vezes você fala assim, eu tenho laser, nossa, olha lá, só a canetinha laser, né, que o professor usa, tá? Não, ele é utilizado em cirurgia,
processo anti-inflamatório, tá? Analgésico, tratamento de lesão, algumas condições de cortar metais, cortar plástico, PET no caso, tá? Pesquisas científicas, tá? Com hidráulica, física atômica e óptica, tá? É também utilizado na odontologia, tá? Em alguns tratamentos aí dentários, tá? Que acho que nem aparece por aqui. E aí você tem muita comunicação. A fibra ótica, por exemplo, é uma condição de utilização, ok? Junto com o leitor de código de barra. Então você tem a fibra ótica, o código de barra. Então tudo que for um leitor ótico, tá? Você vai ter a condição do laser. Então você vai lá pagar sua continha bancária lá, que ele leia o código de barra, beleza, é o laser que está sendo utilizado. Como o comprimento de onda é bem pequenininho dele, você consegue separar ele por diversas camadas, que são aqueles barrinhas que vocês veem. Então, dá inúmeras combinações ali dentro. E aí, por isso que vocês pegam lá na matemática a análise de combinação junto com a condição de leitura aqui. Não é somente uma coisa ou outra, tá? E aí você vai ter também os leitores de CD, DVD, que já, ou Blu-ray, tá? E o laser point usado em projetores, né? E alguns professores até usam o laser vermelho ou o verde. O verde é o seguinte, ele é mais concentrado e ele é mais perceptível pelos nossos olhos, por isso que ele vai numa distância maior, tá? E aí você tem, na parte bélica, as mira laser, armas e tudo mais, tá? Então, todos eles têm o laser empregado, tá? E aí você tem, ó, algumas condições. Ou mira laser, ou na realidade alguma coisa que você consegue. Eu vi muito isso aqui, ou vejo, né? Porque às vezes eu gosto de assistir o CSI, porque eles veem o trajeto da bala quando vem de um local para o outro, qual que é o ângulo, tá? Que nem aqui, por exemplo, nesse primeiro. Você tem uma incidência, se você perceber aqui, você vai ter um ângulo, tá? Aqui outro e aqui outro, tá ok? Então, por isso que muitas vezes falam, para que eu vou prender ângulo? Tudo bem que você não vai sair, não é ideia você sair, tudo que você vê, você vai sair calculando. Mas você vai saber que um ângulo aqui, ó, é diferente daqui, que é diferente daqui. Tá? Mediante uma interceptação lá em cima, provavelmente alguma leitura. Aqui, a separação de todas elas, ó, você pega desde o vermelho até o violeta, tem como se fazer essas separações, porque cada um tem um comprimento de onda, tá? Aí, ó, a fibra ótica com as cores diferentes, tá? Potências diferentes. Ó, uso na parte dermatológica, tá? No uso dentário. E aqui, ó, é um uso de mineração. Então, você vai pegar as cores que tem aqui, ó, você consegue perceber. Isso é uma mistura lá do efeito fotoelétrico com aqui, tá? Você tem cores diferentes, então você sabe que tem minérios diferentes, e esses minérios diferentes fica interessante. Falar, não, aqui vai ter mais. Não é o caso aqui, tá? Mas, por exemplo, aqui tem ouro, aqui vai ter outra coisa, aqui tem outra coisa. A chance de ter nos locais aqui fica mais favorável de você fazer a leitura, tá? E, no caso, não gastar tanto com a mineração, tá? Aqui, no caso, você tem o leitor óptico dentro dele, tá? Então, ele funciona sem fio, pequeno mouse, tá? E você tem o movimento dele com um sensor lá embaixo dele, tá? Que ele reconhece. Então, ele manda um pulso laser para baixo e retorna. Ok? Então, vamos lá, recapitulando até aqui. Eu tenho o laser, que é uma luz estimulada. Ele tem uma determinada cor, que é separado da luz branca. Então, tem uma emissão de luz branca, ele separa uma determinada cor. Normalmente, a gente vê muito vermelho ou
o verde, que nem no caso aqui, ó, já vai mais para o violeta, tá? Por exemplo, o tratamento dentário. E agora a próxima etapa. Aqui, lógico que a ideia é mais para mostrar para vocês as diferenciações, tanto de potência e comprimento de onda, que não há ideia nenhuma de decorar absolutamente nada, tá? A única coisa muito legal vocês gravarem, tá? Que muitas vezes aparece no Enem com relação às cores, tá? Ah, preciso decorar todos esses valores? Não, mas é legal vocês saberem perfeitamente a sequência, tá? Quanto mais vocês lembrarem da sequência, ó, que nem tá aqui, que é violeta, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se vocês quiserem, é tudo ou V ou A, tá? E aí nós temos o seguinte, ó, os elementos. Fluoreto de argônio tem um determinado comprimento de onda, fluoreto de criptônio, tá? Nitrogênio. Então, cada um deles tem um certo comprimento de onda. Esse ND é neodímio, tá? Tem o rubi, que já ficam próximos aqui com relação ao vermelho. Aí você começa o seguinte, ó. Ah, esse aqui, 543 nanômetro. Beleza, aí você vem aqui, 543. Ele está mais próximo de quem? Do verde. Tá? Então, você vai ter aqui a cor dele associada ao comprimento de onda gerado por ele. Então, você vai pegar pedra preciosa, por exemplo, aqui a luz penetra nele, desvia com a cor que você está vendo. Tá? Então, beleza. Aí você tem as potências, tá? Você vai pegar desde os apontadores, é bem pequenininho, 1 a 5 miliwatts, o CD-ROM, tá? O gravadores, tal, o laser verde, que já passa 1 watt, que é bem maior do que o apontador vermelho. E aqui, ó o laser cirúrgico, tá? De 30 a 100 watts. Por quê? Porque daí ele corta exatamente o necessário. Ah, por isso que você pega muitas operações hoje com laser, tá? Muitos, tá? Com a ideia que você consegue controlar o corte com uma máquina, porque um corte manual está sujeito a ter uma certa porcentagem de erro. Não que o médico queira errar, não é isso. É que, querendo ou não, você pode dar uma tremidinha, pode acontecer alguma coisa, né? Eventualmente que possa deixar a operação aí não muito atrativa. O olho, por exemplo, é um que faz muito tempo que você tem operação a laser, que é o caso, as pessoas que não enxergam de perto, tá? Você queima uma parte da córnea com o laser, tá? Então, você vai ter muita operação aí ligado ao laser, ok? E aí tem o seguinte, tá? Depois tem até as questões, mas eu vou parar um pouquinho aqui e mostrar para vocês o seguinte. Eu acabei não deixando aberto, então vou abrir aqui, peraí. Pessoal, é o seguinte, já na próxima semana já vai ter a nova atividade, porque é uma por... Pessoal, vocês estão conseguindo ver a atividade ou não? Sim, senhor. Tá. Oi? Não, tá dando pra ver. Hã? Tá dando pra ver, sim. Ah, tá, obrigado. Bom, aqui tá as habilidades. Olha, tem uma pergunta aqui do efeito fotoelétrico, caiu numa universidade, tá? E olha o que eu vou propor para vocês, eu vou colocar isso na sexta-feira, tá? Porque eu sei que vocês têm atividade ainda para entregar até sexta, então eu não vou cruzar, porque senão pode complicar um pouquinho para vocês, a não ser que vocês queiram fazer a parte, mas eu não, só vou colocar sexta-feira. Ó, faça uma pesquisa e explique as aplicações do laser na medicina e odontologia. O que eu quero aqui é ser sucinto, tá, pessoal? Não precisa descrever muita coisa. Utiliza na odontologia por tal situação, utiliza na medicina por tal situação, tá?
Então, ó, duas questões de novo, uma de efeito fotoelétrico e uma com relação ao laser aqui, tá ok? Tá? Então vai estar tranquilo também. Lembrando que a entrega eu sei que é na terça-feira, vocês vão falar, ah, mas fica apertado. Não, vou pegar na terça-feira bonitinho depois da aula, tá? Provavelmente terça-feira que vem eu vou comentar de novo. Vocês vão conseguir fazer tranquilamente isso, tá? Então, deixa eu fechar aqui e voltar de novo. Na apostila, sobre o laser, tem 4 questões. E eu, particularmente, eu já coloquei todas aqui, tá? A primeira pergunta que tem lá é assim, ó, com base nas suas observações, responda. Qual desses dispositivos emite luz monocromático com apenas um comprimento de onda de determinada cor e qual é policromática, formando um conjunto de diferentes cores, tá? Todas as vezes que você tem algo que tem uma cor só, tá? Você vai ter o laser, tá? Você já tem a separação das cores. E quando é luz policromática, você tem um conjunto de todas as cores, que é a luz branca. Então, o que que acontece? A ponteira laser emite luz policromática, tá? Podendo ser uma das cores do espectro visível. Normalmente o vermelho ou verde, tá? Eu vou colocar vermelho ou verde porque é o que mais vocês acabam tendo contato por aí, tá? Pode-se ter as outras cores também, tá? Então, muitas vezes eu falo, eu vou trabalhar com odontologia. Vou ser o dentista. Você pode utilizar. Se você for médico, você pode utilizar. Se eu for o cara do banco lá, tal leitor óptico, vai ter também. Então, quer dizer, não é questão de você... Sempre eu coloco isso nas aulas. Não é sair calculando qualquer coisa, é você saber aonde tem cada coisa. E, lógico, você busca, tá? Se você não lembrar da informação. E a lanterna emite luz policromática, que seriam todas as cores, tá? E ela é branca, tá? A luz branca tem todas as cores. Quando vocês compram alguma lâmpada, tá? Hoje não, porque as de LED são todas brancas. Você vai pegar a fluorescente, muitas vezes você tem uma determinada corzinha neles, tá? Você não conseguia ter todas as cores nele, tá? Beleza, pessoal? Tá? Se tiver algum problema, vocês me param, tá? Eu prefiro mais falar de vocês me pararem do que ficar respondendo se está tudo bem, que aí vários vão... Beleza? Algumas tecnologias como CD-ROM, DVD, Blu-ray utilizam um raio laser para a gravação de dados. Faça uma pesquisa apontando a diferença entre essas tecnologias e explique por que o DVD consegue armazenar 7 vezes mais dados que um CD e um Blu-ray consegue armazenar 5 vezes mais dados que o DVD. Então vamos lá. DVD, o Blu-ray armazena mais que o DVD e o DVD que armazena mais que o CD. Sem ler ali, para você ter mais informação num espaço menor, você tem que diminuir o comprimento de onda. Então, se eu reduzo alguma coisa para encaixar num determinado local, eu consigo ter mais espaço para encaixá-lo, tá? Então, o que que acontece? Você tem trilhas diferentes. As trilhas, se vocês pegarem um DVD, que é mais fácil de ver o CD, tá? Você vai perceber que é como se ele vai começar sempre do meio para a extremidade. E nele lá é que a gente não consegue ver olho nu, porque é muito pequenininho.
mas é como se você tivesse várias ranhurinhas ali em sequência. Por isso que riscar ele acaba não lendo mais. Tá? Sempre começa de dentro para fora. Tá ok? Então você tem, cada um tem uma trilha de diferentes tamanhos. O Blu-ray é menor do que o DVD, que por sinal, tá? O DVD é menor do que o CD, por isso que você tem as diferenças aí em termos de você conseguir gravar. Uma vez que existe essa diferença, os pontos gravados do DVD e do Blu-ray são menores. É preciso que cada uma delas tenha um feixe de laser capaz de fazer essa leitura. No caso do Blu-ray, necessita-se de um feixe de laser mais fino, preciso e de longa frequência, tá? Que dá uma cor azul-violeta. Olha lá, ó. Eu tenho azul ou violeta, eu tenho um comprimento de onda menor, então o espaço ali das trilhas dele é menor. Tá? Você vai pegar nos outros, tá? Provavelmente ele é um pouco mais para cima, então ele é um pouco mais largo e aí cabe menos. Tá? Então você tem a diferença aqui das cores de leitores, tá? Mediante as razões das cores. Por isso que um não serve no outro. Tá? Você pode pegar um DVD, você não vai conseguir no aparelho Blu-ray e vice-versa, porque as cavidades dele de leitura, tá? E condições de frequência são diferentes. Tá? Aí tem o seguinte, tá? O 3. As canetas laser para apresentação permite que o palestrante indique as informações projetadas e a serem comentadas, mesmo encontrando-se uma grande distância entre elas. Quais as vantagens da luz laser em relação à comum? Olha, a primeira coisa, o laser é uma separação de cor, então ela é monocromática. Primeira coisa. Então eu consigo separar e diferenciar de um local iluminado por luz policromática. Então, por exemplo, onde eu estou, onde vocês estão, você tem uma iluminação policromática, luz branca. Então, se você quer alguma coisa sendo evidenciado, você coloca com uma lâmpada de cor. E isso que o laser acaba realizando. Então, o laser ele consegue um feixe estreito e paralelo, tá? E você tem, com essa concentração, por isso que alguns chegam a falar laser point, né? Porque ele ilumina um pontinho. Todas as outras lâmpadas, no caso, é divergente, então ela diverge da abertura. Então ele abre para todos os lados. Beleza? Por isso que você tem uma iluminação numa área mais ampla. Então, lógico, cada um com a sua especificidade. Você vai iluminar um local com uma lâmpada divergente, porque você quer divergir e iluminar vários pontos. O laser, você quer destacar um único ponto. Tá? Com base em seus conhecimentos e na pesquisa da atividade 3, que é uma pesquisa que está no anterior... Pessoal, eu estou colocando aqui de acordo com o que está na apostila, tá? Para não diferenciar em nada. Responda os itens abaixo. Existe alguma relação da onda e a sua cor? Ou do comprimento de onda e sua cor? Lógico que tem, né? Tá? E aí tem a especificação delas. Nós conseguimos detectar, então, o que os nossos olhos conseguem ler. Tá? Um intervalo compreendido entre 740 nanômetros e 380 nanômetros. Pode ser uma diferençazinha de uma pessoa para outra, tal. Quando tem uma pessoa daltônica, o receptor dela no olho não reconhece determinada frequência. Ela reconhece outra frequência no lugar, por isso que ela vê uma cor diferente. Então, a princípio, cada comprimento de onda tem uma cor diferente, teríamos uma quantidade infinita de cores, aí vocês veem muito lá na parte de artes, tá? As cores, análise de cor, que nem vem as pessoas, eu vou fazer marketing, para que eu preciso saber física? Aí, beleza, como é que você vai realçar as cores? Mas se eu souber os espectros, será que eu consigo um desenho melhor? Tá?
Então, a ideia é sempre essa, você conseguir aprimorar dentro daquilo que você vai trabalhar. Tá? Então, nós temos aqui ó, o vermelho, que tem uma faixa, laranja outra, amarelo outra, verde outra, ciano outro, que é o azul e o violeta. Então, cada um deles, na realidade, tem uma certa faixa de frequência. Tá? E aí tem alguns filmes de ficção utilizaram o laser para cortar, por exemplo, uma chapa de aço. Você acha que isso é possível na vida real? Tá? Você assiste um filme lá, o cara usa um laser e corta uma chapa. Pessoal, sim, é só você intensificar o CO2, tá? Aumentar bastante a potência, e aí conforme você vai tendo aquecimento, você consegue derreter essa chapa, ou derreter onde ele está apontado, pelo menos. Tá? Então, voltando para comentar aqui com vocês. Materiais do terceiro bimestre.